bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos prestigiando. Essa que vos fala é a Adriana. Eu sou a Ariane. E nós estamos aqui para iniciar um novo projeto junto à família Santa Cast. Um olhar para a infância. E hoje a gente trouxe como convidados o casal, apresenta eles, Tri. Os queridíssimos, maravilhosos, incríveis, galácticos, Ana e Diogo, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Muito obrigada. Vocês. Uma honra. Muita honra nossa também, né, Ari? Mas vamos contar aí pro público da onde surgiu. É que vocês já devem conhecer os meninos, né? Agora tem o programa das meninas. Maravilhoso. Então, os meninos começaram com o Direto na Causa. E a gente achou que seria conveniente a gente trazer um olhar mais profundo mesmo da infância e dos pais para ter esse espaço de acolhimento, principalmente para os pais, que a Adri fala muito da questão dos pais serem... Como que é, Adri? Eu acho que a população mais julgada do mundo são os pais. Se eles fazem, é porque eles fazem. Se eles não fazem, é porque eles não fazem. Então, a ideia aqui é a gente trazer um ambiente, né, de crer, curar, crescer e compartilhar. Compartilhar o bem, a beleza. E para isso, nós... convidamos esse casal maravilhoso. Eles vão contar pra gente a história deles. E fica aí que vocês vão ver que coisa maravilhosa. Queridos, fiquem à vontade, agora é com vocês. Bom, é um prazer pra gente estar aqui. A gente quer agradecer muito. É uma grande honra pra gente estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco a respeito da nossa história como pais do Miguel. E dessa jornada juntos, né, do Miguel como filho, e o que tem sido essa infância, né, do Mig, que agora já vai completar 7 anos. Bom, eu sou o Diogo, fala seu nome. Eu falei, ela foi apresentada. Eu sou a Ana, gente. É verdade. E a gente tem um momento muito especial, né, de estar começando essa empreitada de vir aqui, né, no início, né, é sempre uma honra pra gente, e fazer desse espaço falar sobre o Miguel, que é a coisa que a gente mais ama, né? Então, é o nosso assunto principal, afinal de contas. Não né? tem assunto mais bacana pra gente falar não do tem que assunto do melhor. Miguel, né? E esse espaço é muito importante, então eu agradeço vocês por dar essa voz aos pais, que por vezes tem muito a compartilhar com a sociedade, né? E de repente trazer coisas de conhecimento que pode ajudar muitas famílias, muitas pessoas, né? Então, sim, é uma honra esse trabalho de vocês e agradeço muito. Quando eu conversei com a Ari, era justamente isso, né? Como falei para vocês aqui antes da gente começar que eu estou finalizando uma pós em neuropsicomotricidade, e me chamou muito a atenção por isso do surgimento de toda essa ideia do podcast, porque tem muitas mães no grupo. Não são profissionais da educação, da psicologia, mães que foram querendo estudar e buscar respostas para os seus filhos que receberam diagnósticos ou laudos de crianças atípicas, e muitas vezes se sentiram desamparadas, não só pelo Estado, que é um tema depois que eu quero que vocês comentem, como vocês enxergam esse apoio às políticas públicas ligadas às necessidades do MIG, mas também esse desamparo de profissionais, de família. Então eu fiquei muito curiosa de ver quantas mães estavam ali compartilhando suas histórias, e eu dizia, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Exato. Nossa, eu nunca tinha pensado que isso era necessário. Então, isso me sensibilizou, eu compartilhei com a Ari, da área da farmácia e da nutrição, e eu sou profissional do movimento, então, e o MIG permeando toda essa pós-graduação, porque quando eu conheci o Miguel, me impactou muito
o desenvolvimento psicomotor dele, a desenvoltura, acompanhando. Ele tem Instagram, viu, gente? Depois a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. É maravilhoso. E todo esse cuidado, a maneira como vocês mergulharam, mas enfim, a gente vai chegar lá. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a história profissional, que eu também conheci pelo profissional maravilhoso de vocês, que me marcou também. Sim. Então, falem um pouquinho da história, trajetória de vocês, né? O que vocês fazem hoje, vocês já faziam antes do Miguel? Ou foi uma coisa que aconteceu? Não, a gente já fazia. Já fazia. Fazíamos outras coisas também que continuamos até fazendo, mas o Miguel ele chegou para formar essa família com a gente, para complementar essa trajetória, né? Ele vem reforçar essa trajetória que já existia de uma longa data. Uhum. Quer falar um pouco, Diogo? Eu sou professor de yoga, sou musicoterapeuta. E dentro desse universo trabalhei desde que me formei em 2004, 2005 como musicoterapeuta e como professor de yoga também. A minha história com yoga vem desde pequeno, porque meus pais são professores de yoga, então já nasci na filosofia e aí eu cheguei até a fazer um curso de formação quando eu tinha 15 anos, mas não quis dar aula. Mas em 2005, quando eu me formei como musicoterapeuta, eu refiz as formações e aí tive interesse em trabalhar com o yoga mesmo, né? Dando aulas de yoga e mergulhando nesse universo junto com a musicoterapia, e na minha mente sempre uni música e yoga em um corpo só. Eu não divido esse conhecimento porque... É importante dizer isso, porque isso tem todo o contexto com o que a gente faz e com até o Miguel, né? Mas, exatamente. A gente não separa a música do yoga, porque ambas as ferramentas se propõem estabelecer a harmonia de partes integrando em um corpo só, que oferece harmonia, equilíbrio, né? Seja partes melódicas, ritmos e sons, quanto o ser humano, né? Que é um ser holístico que tem várias coisas para você olhar do que simplesmente algo pontual, né? Então, quando a gente olha, né, eu e Ana olha de uma forma holística para o ser humano, a gente consegue compreender melhor o Miguel, a gente consegue entender melhor como lidar, e foi assim que começou minha jornada. E a gente tem lá o nosso espaço de yoga há muito tempo, e dando as aulas de yoga, fazendo os eventos e tudo mais. Eu sou professora de yoga também, né, gente? Mas não sou só professora de yoga, também sou canto-terapeuta. O Diogo é musicoterapeuta, eu sou canto-terapeuta. Ela tem uma carreira também no teatro musical, incrível. E tem uma carreira longa como cantora há mais de 30 anos. Participei de muitas produções dessas grandonas lá de São Paulo, dos teatros musicais da vida, da Broadway. Mas o yoga é uma coisa que sempre fez parte da minha vida, sempre, sempre, sempre. E a cantoterapia é que veio um pouco depois. Eu sou cantoterapeuta formada há mais ou menos 10 anos. Eu também me formei em terapias sonoras no Institute of Sound Healing, na Califórnia. Então, essa minha jornada com a cura através dos sons, ela também está muito ligada a essa minha jornada que eu tive lá na Califórnia, que foi uma jornada, na verdade, de busca de uma cura para mim. E através dessa jornada de cura, eu acabei me formando mesmo no curso, fiz o curso todo e acabei me tornando terapeuta do som. Além de canto-terapeuta, encontrei a cura que eu estava buscando, né? É importante dizer que era uma coisa bem, bem profunda no quadril, que eu tive um acidente, eu sofri um acidente em 2012, que arrebentou o lado esquerdo do meu corpo, e o meu quadril ficou muito prejudicado, com muita dor, eu sentia muita dor. Eu tentei tudo, e nada dava certo. Aí quando eu fui atrás da terapia do som, aí foi lá na Califórnia, foi fazendo os trabalhos lá com o som e tal, eu consegui
conseguir me livrar dessa dor. E isso foi por Essa dor iniciativa crônica. sua? Ou você teve algum profissional que te orientou? Porque, Não. infelizmente, a maioria dos profissionais indicam remédio pra dor, né? Vamos tratar o sintoma, é dor? Não, lógico que começou aí, né? E Começou aí você com não ortopedista, aceitou isso. coisa tradicional. O ortopedista, você a não- indicação de fisioterapia, 1 ano de físio, muita medicação. Imagina, para uma professora de yoga, né? Às vezes tinha dias que eu não conseguia nem dar aula, de tanta dor. Fui tentando de tudo. Aí eu fui tentando todas as outras possibilidades de coisas, acupuntura, o que quer que fosse, né, gente? Mas a cura mesmo veio através da terapia do som. Isso até nos uniu também, né? Porque Eu ia É perguntar verdade, se vocês já a gente se conectou conheceram. dessa forma por conta das afinidades, Aham. né? De eu sempre pensar em cura pelo som e ela também, por conta dessa jornada dela. Isso nos uniu lá em São Paulo, que a gente se Curso de conheceu. formação? É verdade. Não, Não foi a no curso de gente... formação. Eu tinha um espaço, né? Que era um espaço... Uma agência de turismo e eventos voltados à qualidade de vida. Então a gente fazia viagens de experiências. E aí eu acabei fechando a empresa e eu não tinha um lugar para ir. Tava morando em São Paulo e eu tenho todos os instrumentos. Ele precisava de uma específicos sala para montar pra atender- a massagem sonora, para atender com massagem atender sonora. com o meu trabalho, né? E aí, enfim, fui apresentado por um amigo para Ana. E aí conheci a Ana no espaço dela. Ela tinha um espaço tinha um chamado espaço. Estrela lá em São Paulo. E a gente se conheceu lá, né? Que era um Aí- espaço de yoga, arte e terapias. E tudo a ver, né? Da afinidade. a Ele gente precisava de uma cantou. sala, eu tinha uma sala para alugar. E quando eu vi ela cantando, né? E eu Ai, toquei. foi amor à primeira vista. Aí foi assim. Encaixou. Cachorro. Amor porque à primeira nota. quando a gente escuta. Quando a gente escuta, a Adri sabe, né? Quando a gente escuta a Ana cantando, não tem como não se apaixonar. Amor, E aí ela. aí eu falei, eu encontrei a voz da minha música. Que linda. Nós somos românticos. E vocês já estavam muito. Você veio de família, né? Sim, do sim, yoga, do e yoga, você é. começou com quanto tempo? Olha, eu tive primeiro contato com yoga aos 10 anos. Minha mãe praticava. E ela me levava junto, porque não tinha com quem me deixar, literalmente. E eu fui entrando naquilo, porque o primeiro dia que eu cheguei lá, a minha mãe achou que eu ia ficar sentadinha, né? Mas a professora não deixou. A professora falou, não, se você tá aqui, então você vai praticar. Então eu ia com ela e comecei a praticar, porque a professora... E eu tomei gosto por isso. Fiquei, enquanto a minha mãe praticou, eu também pratiquei. Lógico que aí vem toda a fase de colegial, vestibular, aí, né, teve um grande break aí do yoga na minha vida. Mas depois, quando eu me formei e já comecei o mestrado, aí nessa época eu morava nos Estados Unidos, eu já voltei a praticar. E aí não parei mais, e aí comecei os cursos de formação, fui fazendo um curso em seguida do outro, né? E uma coisa levou a outra, né? Então eu comecei, por um grande tempo eu tive essa coisa bem paralela na minha carreira, da música e do yoga, exatamente como o Diogo. E a gente não se conhecia, né? A gente não se conhecia. Aí, muitos anos depois, é que esse nosso amigo em comum nos apresentou, diz ele hoje que ele já sabia que ia dar nisso. As afinidades eram muito grandes. Que as afinidades eram grandes demais, não tinha como. No meu caso, em especial, na minha jornada, é interessante contar isso, que eu voltei para o trabalho do yoga não por conta da minha família, que eu tenho não só a mãe, pai, tenho a tia, tenho a avó, todo mundo é professor de yoga. Padrasto também, a irmã dele também é. Então o que acontece? Eu gostava de yoga, mais de estudar yoga, né? Praticar os asanas eu fazia, mas não tinha tanta conexão. Mas o que me chamou para voltar para o yoga e unir as coisas, como a gente faz hoje, foi a música. Porque quando eu fui fazer musicoterapia e tinha essa ferramenta que é a música para tratar e cuidar de pessoas, eu precisava de uma sensibilidade que o conhecimento acadêmico não me dava. Eu precisava de uma visão holística que a visão acadêmica não me dava. E em casa eu já tinha. Então aí eu falei, eu quero yoga para mim.
Aí eu comecei a juntar. E com quantos anos que você teve essa junção? Eu Você lembra? 20 e pouquinhos, né? Quando eu quis fazer, quando eu estava fazendo a faculdade de musicoterapia, que eu comecei a enxergar essa necessidade de juntar essa visão mais holística com as visões mesmo acadêmicas das coisas que a gente estuda. Mas desde pequeno eu sempre quis, vamos dizer, trabalhar a cura com som, né? Sem saber que existia cursos e tudo mais. Mas tudo isso nessa introdução que a gente está falando é importante porque o Miguel ele vem dessa conexão nossa, dessa junção, né? E ele é extremamente musical, né? O Miguel dança, gente. Tem 6 anos, ele é apaixonado Ele pela é do dança. movimento, que nem a Adri, né? Ele é assim, vejo, ele é apaixonante. Eu conheci o Miguel, eu estava numa formação de yoga para criança com o Diogo. Primeiro que a formação é um escândalo, porque são instrumentos atrás de instrumentos, cantos, e é algo assim que ai, gente, é lindo, eu quero fazer isso, eu quero ser criança de novo e ter aula com o Diogo. Foi bem isso. E perto do intervalo, então, como eu havia comentado, o Miguel chega, né? Ele era bebê ainda, acredita? Era, faz muito, foi bem antes da pandemia. E eu fiquei simplesmente... eu já trabalhava 10 anos, né, com crianças atípicas, no movimento, né? Com a dança em específico, e quando o Miguel adentrou a sala, a interação dele, a confiança, o desembaraço nos movimentos, a agilidade, o tempo dele para desempenhar os movimentos, enfim, todos os elementos ali que a gente observa nas crianças estavam ali. E isso quebrou e eu gosto de quando acontece isso na minha vida, quando eu quebro paradigmas. Então, o Miguel, ele quebrou um paradigma em mim. Adri, eu acho importante a gente dizer pro pessoal lá que está assistindo qual é o diagnóstico do Miguel, né? Porque a gente não falou isso até agora. O Miguel tem T21, que é comumente conhecido por síndrome de Down, né? Hoje em dia a gente fala mais em trissomia do 21. A expressão síndrome de Down tem sido cada vez menos usada. Substituída por essa abreviação, né, de trissomia do 21, T21. Então, esse é o diagnóstico do MIG, né? Então... Antes da gente esmiuçar um pouquinho, vocês vão ter que contar. Vão ter que contar. A chegada do Miguel. Ai, gente. Conta pra gente, que é muito porque lindo. A história... Vai lá, que a história comigo. é longa, né? Começa com você comigo. mesmo. Então. Eu trabalhei muitos anos, né, com crianças, jovens, adultos, típicos e não típicos. Trabalhei na antroposofia, que tem uma pedagogia curativa. Eles fazem trabalhos com crianças, jovens que não são típicos e lá na antroposofia eles têm uma conexão, né, com o Arcanjo Miguel. E a gente fazia antes de cada trabalho o verso do Arcanjo Miguel, que é muito bonito, que todo mundo pode conhecer, é bem bacana de ver. E aí sempre me conectei com essa energia, né, de Miguel, e isso fez parte de mim por um grande período da minha vida. E aí eu sempre tive uma certeza que eu tenho um filho que se chama Miguel. E aí na vida as coisas vão se seguindo e eu conheci a Ana lá em São Paulo, no Espaço Estrela, como eu comentei com vocês, e aí a gente teve uma afinidade, a gente já estava se conectando e eu falei, olha, eu tenho um filho que se chama Miguel. Que ainda não nasceu, Aí ela mas falou, ele já como é meu assim? filho. Você tem um filho? Eu falei, eu tenho um filho que se chama Miguel e eu preciso de uma mãe. Você quer ser mãe do Miguel? Mentira! No primeiro dia que vocês se conheceram? Não. Mas era no terceiro. Eu achei que eu tinha sido a pessoa mais direta do mundo, mas porque eu também fui assim com o Júlio. Então, Foi nesse nível que eu cheguei com ele. Eu falei, olha, inclusive isso
aqui, ó. Quando ele entrou no meu quarto, ele viu. Eu falei, você já tá entendendo, Gaia? Você já sabe. Você sabe o que é, né? Ah, tá, mas você não foi logo direto, assim. Não foi no primeiro, mas foi no terceiro quarto. Assim. Ah, então foi bem direto. Mas foi depois, gente, foi depois. Aí ela assustou um pouco, né? Mas como assim, né? Ela, no começo ela ficou assustada porque ela é um pouco mais velha do que eu e falou, o que é esse menino querendo dar em cima de mim? Falando um papo de esse filho. cara Na tá verdade, dando em cima gente, de o Diogo mim. veio para quebrar meu último paradigma. Imagina Porque que esse menino novo tá depois dando de em cima quebrar mim. todos os paradigmas da vida, eu ainda tinha um preconceito. Eu falava assim, Não, eu nunca vou namorar um homem mais novo. Isso nunca vai acontecer. Agora, O chicote da bunda já dizendo que Isso não vai acontecer. então. Pronto, mordi a língua, gente. E aí eu falei, você quer ser mãe do Miguel? Aí também tinha um pouco, né, desses preconceitos que a gente tinha. Ah, mas eu sou mais velho, não quero ter filho, né? Você falava isso, né? Falei, não, a gente então vamos fazer inseminação artificial, alguma coisa assim, né? Falei, não, meu bem, você não tá entendendo. A conversa não é essa. Essa não é a conversa, que ela começou a virar o assunto. Pensa né? como, né? O Eu como. falei, Eu meu levei, bem. eu falei, levei o fica Diogo tranquilo. numa clínica de inseminação artificial pra gente conversar com o médico. Ela Ele chegou queria lá porque com uma queria. Tromba. Eu falei, não vou, o que eu tô fazendo aqui? Né? Uma tromba, um mau humor. Eu já sei. Falei, meu bem, não é assim. Não. Aí eu ficava assim, tá bom, deixa ela se divertir com a cabeça dela pra ela ir acostumando a ideia. E eu falei, ela aceitou, né? Ela aceitou, falou, tá bom, vou ser mãe do Miguel. Mas e se for menina? Né? O povo começou a questionar a minha conversa, né? E eu falei, tá bom, pode questionar à vontade, mas não tem discussão. É Miguel tá vindo. E eu preciso de uma mãe. Você aceitou, tudo bem? Tamo junto. Conectamos e aí foi acontecendo, né? E até quando ela ficou grávida, ela também não sabia. Ela falou, vou viajar, vou levar Eu tava indo absorvente, porque pro eu vou último... menstruar. Eu falei, meu bem, você não vai menstruar. Foi exatamente isso, gente. Eu tava Você indo não vai menstruar, não tem conversa. Foram 10 dias que eu fiquei em Florianópolis, no último módulo da minha formação de cantoterapia. E eu enchi a mala de absorvente. Eu falei, não, meu bem, isso E não tá ele fala, não é assim. Ana, Mas aí ela até falou bravo. Você quer saber mais do que eu, do meu corpo? Sei do meu corpo. Quem sabe do meu corpo sou eu. Eu que moro aqui dentro. Eu falei, tá bom, meu bem, vai lá e você vai saber o que é. e adivinha se eu menstruei? Tava grávida. Não menstruei. Aí ela tava grávida e aí... Bom, Miguel vai vir, né? A família também desacreditando dessa conversa. E aí eu falei... Aí eu, um dia em casa, eu falei, Ana, o Miguel tá vindo e ele poderia ser batizado na igreja dele, né? Já que tem uma... Eu conheci uma igreja que se chamava Ilha de São Michel, né? Tem uma ilha que é uma ilha em homenagem ao Arcanjo Miguel. Eu falei, bom... Nem sabia onde que era, eu fiquei sabendo dessa ilha e falei, puxa, comentei com a Ana, né? Seria muito legal se Miguel fosse batizado nessa igreja, e que é dele, né? A igreja, porque ele é o Arcanjo Miguel, né? E aí as pessoas, aí ela falou, né, seria legal, né? Mas a gente não vai, estamos trabalhando, a vida tá aqui. Eu não sabia, a gente não na sabia época, onde não era. sabia onde era. E eu continuei sem saber, porque eu não fui procurar. Eu só falei, eu queria que ele fosse Queria que batizado o na Miguel igreja dele. recebesse uma bênção desse lugar. Disso. Não falei nada disso. Não foi assim? Não, deixa eu contar. Eu não falei que eu queria receber uma bênção. Eu falei que eu queria que ele fosse batizado na igreja dele. Sim, ok. Aí ele falou assim, aí tá bom, joguei pro universo. Aí continuou, a vida se segue. E uma aluna minha falou assim, Diogo, a gente vai eu vou viajar, e aí a gente não faz as nossas sessões. Ela fazia os trabalhos individual comigo. Mas aí quando eu voltar, a gente retoma. Tá bom, maravilha. Pra onde você vai? Eu vou pra Paris. Ai, que delícia, maravilha. Tá bom. Aí ela foi pra Paris, ela voltou, era uma quinta-feira. Falou, Diogo, vamos retomar? Vamos retomar. Tá bom, vamos retomar. Uma quinta-feira, era um feriado. Eu falei, então, como é feriado, a gente fazia às 8 da manhã, vamos fazer às 9, ficar mais tranquilo, é feriado, né? Tá bom, vamos fazer às 9. Aí eu cheguei em casa e falei, pra mim, ela foi pra Paris. O que tem a ver Paris com Miguel. Com Miguel, com Ilha. Ilha, nada.
Aí eu falei pra Ana, Ana, a Regina vem pra cá às 9h. Eu pedi pra ela vir mais tarde, porque você vai lá pra escola que eu vou te atender às 8h. Eu já tava grávida, Porque né? ela já tava Sim. grávida. Mas Eu você falei, já sabia? Já sabia que era menino, acho. A gente já sabia Que que era era menino. menino, já. A gente já sabia Aí eu que era falei, menino. aí eu falei assim, então você vai pra lá porque amanhã nós vamos decidir o destino do Miguel. Que louco. Que como palavras assim? eram essas? Tipo, eu não entendi nada, mas ok. Como assim, destino do Miguel? E ela parou de ficar brigando com o universo do jogo, falar essas maluquices. Falei, não, então tá, a gente vai decidir o destino do Miguel. Vou lá. Então vamos lá. Aí levei ela às 8h da manhã. Aí fiz a massagem sonora. Foi ótimo. O Miguel mexeu. Foi muito gostoso, Foi. né? Foi muito divertido. Senti a energia, né? Da família junto ali, fazendo som, cantando e vibrando. Falei, agora a Regina vem, pode ir pra casa que a gente se encontra mais tarde, eu vou atender a Regina e tudo mais. Aí chega a Regina, as duas não se encontram. A gente não se cruzou. Não se cruzou. Aí a Regina chega, adorei muito, Paris, como foi, né? Ah, Paris foi incrível, maravilhoso, mas sabe o que eu gostei mais, Diogo? Eu gostei da Ilha de São Michel. Ilha de São Michel? E eu fui lá e tava rolando uma missa e eu não parava de pensar em você. E aí eu assisti a missa. E aí eu trouxe essas coisas aqui pra você. De lá. Tudo da ilha. Várias coisinhas, vários objetos simbólicos. A gente tem ali até e hoje. tal. Trouxe isso aqui pra você. Falei, então, você trouxe as bênçãos do meu filho. Meu filho acabou de sair daqui porque ele vai receber as bênçãos que você trouxe pro meu filho que eu pedi. Então Não agora precisou ir. deita aqui porque você vai dar as bênçãos que eu pedi pro meu filho. Que lindo. Aí fiz a sessão, foi interessante, aconteceu, né? Eu faço o trabalho da massagem sonora, então, pra quem não sabe o que eu tô falando, a pessoa tem uma maca onde ela deita em cima e tem cordas embaixo, eu toco e o som passa pro corpo da pessoa. Né? Ai, que lindo. Então tem toda uma massagem de som mesmo, de vibração. E aí aconteceu esse momento e eu cheguei em casa pra contar pra Ana, aconteceu isso, muito legal, o Miguel recebeu as bênçãos da igreja dele. E aí quando eu cheguei lá, aconteceu aquele episódio que a gente Ao tava mesmo falando. tempo que tava A acontecendo senhorinha bateu a campainha isso lá, naquele mesmo horário. tava acontecendo assim, no mesmo momento. Tem essa... A senhorinha. Conta. Ao mesmo tempo Tocou que a isso campainha de aconteceu lá, casa, eu tava contando pra Ana. tocou a isso. campainha de casa lá, uma pessoa que morava lá no prédio que nunca tinha vindo até em casa. Era uma senhorinha, eu abri a porta, ela falou assim, tudo bem? Então, eu tô aqui com essa Nossa Senhora. Ela tava com uma imagem de Nossa Senhora, é uma Nossa Senhora que passa de casa em casa. Uma senhora com Jesus no colo, assim, né? Era uma Nossa Senhora com Um bebê bebezinho no colo. E essa imagem passa de casa em casa, a gente deixa a imagem na casa das pessoas por 7 dias. Você não gostaria de ficar com essa imagem 7 dias na sua casa? Pensei eu, bom, Nossa Senhora bateu na minha porta, eu vou dizer, não vai embora daqui. Vem pra cá, vem. Ok, É então uma tradição, né, deles, de passar a santa uma vez, uma semana na casa de cada um e tal. peguei a imagem de Nossa Senhora, levei lá pro quartinho onde que a gente estava montando pro Miguel. Já tinha o bercinho, Era já Nossa tinha as Senhora coisas de dele lá. Schoenstatt. Chamava Nossa Isso. Senhora de Schoenstatt. Eu nunca tinha ouvido falar nessa Nossa Senhora na vida. Schoenstatt. Coloquei a Nossa Senhora lá e fui pro Google, curiosíssima, né? Que é isso? Schoenstatt, uma palavra tão difícil. Aí comecei a ler a respeito. E estava escrito assim, que Schoenstatt, então, é uma cidade na Alemanha, que há muito tempo atrás, lá naquela cidade tinha um padre, e ele teve uma visão com ninguém mais, ninguém menos do que o arcanjo Miguel. Que pediu E para Miguel- passar a santa na casa das pessoas. Miguel fez 2 pedidos. É. Que ele construísse uma igreja para essa Nossa Senhora, para Nossa Senhora lá nessa cidade de Schoenstatt, e que a Nossa Senhora pudesse Percorresse a casa passar dos na fiéis. casa das Exato. pessoas. Gente, Simplesmente o arcanjo Miguel. Ao mesmo tempo, gente, Essa isso história. aconteceu. E aí eu É falei, muito alguém tem bizarro. dúvidas que é o Miguel que tá vendo? Não, ninguém tem mais dúvida. Ninguém nem tem mais eu, dúvida. ninguém tem aí foi nessa hora que você parou de duvidar. Você ainda tinha Ela parou de dúvida. duvidar. Aí ninguém tem Não mais tem dúvida mais. Miguel.
Não tem dúvida mais. E contem pra gente, assim, como foi o diagnóstico do Miguel? Ele foi antes, Então. ele foi depois? Como que isso aconteceu? Olha. Então, teve um momento eu já passo para você, que você faz a translucência nucal, né? Que é o exame No ultrassom, no primeiro ultrassom, ultrassom, né? que você faz a medição lá e quando tem alguma alteração, pode ser que tenha alguma alteração diferente, algum processo cognitivo, um T21, não se sabe como que aquilo vai se desenvolver, ou pode não ser nada, né? Mas geralmente não é para ter essa alteração. E nesse exame deu uma alteraçãozinha leve, que não deu era tão meio- grande. Era bem pequenininha Então- a alteração da translucência dele. E a gente fez um exame na sexta-feira. E porque deu uma pequena alteração, a médica sugeriu que a gente fosse num outro lugar na segunda. Ela me levou na Unicamp. Na segunda-feira para fazer um exame mais detalhado, um ultrassom maior, com um aparelho que tinha uma potência maior de enxergar Entendi. o feto. E realmente era um negócio que projetava a imagem numa parede do tamanho dessa atrás de você, era uma imagem gigantesca. Mas não se do sabia, feto. mas não se sabia. Mas ali ao nesse certo, né? exame na segunda-feira, apareceu que realmente havia essa alteração na translucência e ele demonstrou a ausência do osso nasal, Que é uma das que é dos indícios. um dos indícios de que é possível Isso Deu com 21. quantas semanas? a T21. Acho que é Esse com foi o ultrassom de 12 semanas. 12 semanas. Só Mas- que aí, no ultrassom de 24 semanas, no morfológico, não tinha mais alteração da translucência nucal e o osso nasal já estava lá. E ele não apresentava nenhuma outra alteração morfológica, como, por exemplo, inchaço nos rins. Existem algumas coisas bem características. Mas o médico do ultrassom sugeriu que a gente fizesse uma punção. Para saber ao certo exatamente se é ou se não é. E a gente não quis fazer porque tem um risco abortivo. E a gente não vai fazer nada a respeito. Então, Apesar se é ou do- se não é, não faz diferença. Apesar do Ele é risco ser bem-vindo, ele é Miguel. baixíssimo, Então, depois dessa história toda, a conversa não é essa, a conversa é apesar Miguel. do risco ser baixíssimo de aborto, A gente pra não mim, quis- assim, o risco é zero. Eu não Não quis arriscar nada. é zero risco, nenhuma chance de que Nada qualquer que- coisa É, para tipo- que o Miguel não esteja com a gente, entendeu? A gente não ia fazer nada a respeito mesmo. O plano era vir ao mundo, né? Então nós decidimos, por conta desse baixíssimo risco, apesar Não de fazer. muito baixo, não fazer. Não fazia. Porque é só para ter uma certeza e a certeza quê? de coisas que a gente já tem diferente, né? Nada mudou, entendeu? Nada mudou. Aí, Nada mudou. lógico, a gente não pode ser hipócrita, ninguém quer ter filho com limitações, ninguém quer ter um filho que tenha dificuldades para viver nesse mundo e etc. Mas Até você descobrir que que as limitações não são nossas. necessariamente, exatamente, que as limitações Não são são mais do Miguel, suas são do que dele, nossas sabe? mentais em relação ao que a gente acha do futuro que a gente não conhece. Então, assim, a gente foi, lógico, a gente ficou preocupado, mas a gente tem toda uma jornada, né, de autoconhecimento, né? Conversamos A gente bastante, meditou, conversou muito construímos com o corpinho do ele. Miguel juntos ali nas nossas meditações, enfim. E a gente se acalmou internamente, conseguimos passar de uma forma, porque às vezes essa informação é bem traumática para as famílias. Por isso que eu perguntei para vocês, porque é algo que eu escuto muitos profissionais e as famílias dizendo é que quando chega o diagnóstico, O mundo acaba. Eles estão pelo menos as informações que eu tenho, né, é que a dor, o impacto do diagnóstico é equivalente ao luto. Então eu tenho mães nessa formação que eu falei para vocês nessa pós, que ainda relatam que ainda estão vivendo o luto. E eu vejo que vocês Talvez o Transmutamos yoga, isso. Adriana, traga pra gente essa posição, esse estar no mundo a partir de um lugar que eu crio a minha realidade, né? Não é o contrário, né? Eu não sou
colocada numa Produto realidade, do eu não meio, sou né? produto do meio. Eu é quem crio a minha história, eu é quem crio a minha realidade. Então eu escolho ser feliz ou não. Porque Isso é maravilhoso, porque quando a Ari trouxe o crer, curar, crescer e compartilhar, a gente ficou pensando e meditando em cada uma desses verbos, né? O que é o crer? E para além de fronteiras religiosas, a nossa reflexão é através da questão da transcendência. sim, E eu percebo que isso foi marcante, né? Quando você diz, por exemplo, né? Primeiro um nascimento anunciado, né? Que isso nossa, enfim, poderíamos falar sobre várias tradições que relatam a importância desse nascimento anunciado, né? É uma bênção, é uma bênção. E como eles têm acesso à informação, foi quebrar paradigma, igual você falou. Não é porque é isso que tem que ser como imagina, como pinta. Peraí, vamos buscar informação? Vamos ver como aqui é realmente? exato. Porque se tem um acompanhamento igual vocês fazem, gente... Mas essa válvula, né? Eu acho que mas esse precisa posicionamento do Diogo e da Ana, eu crio a minha realidade. Isso Eu crio a minha realidade e ensino ele a criar a dele. Isso. Né? Ensino ele a Porque criar a tem dele. coisas importantes desse processo de ser pai, independente de ter a criança típica ou não, que você às vezes está disponível para coisas e que se você não tem uma maturidade interna, psicoemocional mesmo para lidar, você fica bravo com muita facilidade porque as coisas não vão acontecer do jeito que você quer. Né? E fica fácil a gente ficar dando chilique mental porque as coisas não estão fluindo do jeito que você quer, porque na vinda de um filho as coisas mudam muito, na vida do casal, na vida do pai, na vida da mãe, e por vezes as pessoas, de forma talvez egoísta, acham que suas vidas acabaram porque um evento de mudança aconteceu, como se a vida fosse aquilo que ela só imaginou, né? Porque fica fácil você eu costumo dar esse exemplo, né? Você vê Deus e a transcendência no pôr do sol de Jericoacoara e... Fica muito fácil. E agora, eu quero ver você ver a transcendência dentro da caixa de sapato. Quero ver você ver a transcendência na você praça ter da alimentação do shopping disso. Itaquera. Saber ver o belo por detrás das coisas, das experiências mundanas, mesmo com os desafios, é o que te torna capaz de servir esse mundo com excelência. É isso. O servir. E outra compartilhar, coisa, assim, antes da vinda do Miguel, eu conheci uma pessoa uma vez, uma monja, e uma vez ela olhou para mim tão fundo no meu olho e falou assim: Ana, a sua vida é tão interessante. As coisas que acontecem na sua vida, que vida interessante, que vida rica que é a sua vida. E eu me lembrei muito disso quando o Miguel nasceu. Me lembrei muito disso. Eu falei assim, eu tenho certeza, eu pensei comigo, né? Que isso vai ser muito interessante. Sim. Eu tenho certeza. De fato, muito interessante. Porque vocês viram como uma possibilidade de crescer e ajudar as outras pessoas a crescerem. Exatamente. O quanto nós crescemos, Quanto quanto vocês ele é quem nos crescer, faz crescer. Então vocês viram oportunidade, não tristeza. Igual ela falou que muitas mães representam o luto. Gente, não. Nossa, a gente aprende todos os dias, os ele nos dias. ensina coisas. Eu me lembro nessa formação que eu estava fazendo com o Diogo, a gente saiu para o intervalo e quando voltou que o Diogo nos abordou acerca do Miguel. E eu lembro que ele, enfim, falou sobre o movimento, yoga, sobre a música, mas se também existia uma questão alimentar, suplementar. E eu lembro que parece que vocês faziam parte de um grupo e o Miguel, ele estava enfim, na neuropsicomotricidade existe uma escala, vamos dizer assim, de desenvolvimento, né? E o Miguel estava
pleníssimo. Pleno. E era nítida a diferença dele no meio de outras crianças na mesma idade e com o mesmo diagnóstico. E, enfim, compartilhe um pouco pra gente sobre esses cuidados, sobre essas questões que são... Sim. De te falar como é que a gente descobriu tudo isso. Mas antes de falar disso, é importante dizer que Miguel, quando ele nasceu, ele teve o processo dele, né? Ele teve que fazer uma cirurgia de coração. Ele teve que abrir o peito e corrigir uma CIA. Então, assim, né, é um processo, às vezes, dolorido. Sim. Nós vemos lá nosso bebezinho de 2 meses abrindo o peito. Nossa. E a gente teve esse momento. A gente quer, a gente não quer, mas tava lá, era a história do Miguel, a jornada do Miguel. Eu posso passar por ele? Não, é ele que vai passar. E foi extremamente poderoso, porque o cara, sem falar uma palavra, já veio aqui e botou muito marmanja de joelho para rezar. Botou todo mundo. Mesmo quem não rezava, começou a rezar. Todos os amigos, gente que não se falava na família voltou a se falar por causa de Miguel, sem o cara falar, né? Amigos, conhecidos, qualquer um que tivesse um grupo de WhatsApp. Tava rezando. Botou no grupo, rezem pelo Miguel Camargo, cirurgia, tal dia, tal hora. Centenas de pessoas que nunca viram nem nunca vão ver o Miguel estavam rezando por ele. Então ele nasceu já colocando um monte de gente para um trabalho, né, espiritual, um trabalho de poder, mobilizando as pessoas. Então já mostrando um poder grande dele, né, de superação dele mesmo. E ele passou por essa cirurgia assim, como se fosse nada. Hoje você olha o Miguel e fala, nossa. Nada. E ele tá ótimo, né? Ele deu tudo certo por aquele hospital a cirurgia. Como se não fosse nada, né? Como se ele tivesse tido uma gripe. Ele trocava, tinha que trocar os curativos e tudo mais, e era nessa dolorido, hora dói, né, claro. Mas o Miguel quase não tomou remédio de dor, que era uma coisa rara. Geralmente eles dão remédio de dor e tudo mais, e ele não precisou, porque ele estava Ele me enfrentou muito bem. A gente fez o trabalho de sound healing com ele, de som. Bom, isso eu preciso falar. E aí, o tempo de recuperação do Miguel, que era de 20 dias, foi de 10 dias de pós-operatório. Uau! Ele se recuperou 10 dias a mais, um recorde mundial, acho, que o cara se recuperou de uma abertura do peito. A gente precisa falar sobre isso, que a gente transformou lá na pra UTI, entender o que é o Miguel, né? Infantil, são várias cabininhas, né? Sim, cada cabininha com um bercinho e um bebezinho, uma criança pequena operada lá. Que nem sempre a história é bonita. Nem sempre a história é bonita. Acontece coisas difíceis. A gente viveu situações bem difíceis naquela UTI, não com o nosso filho, mas porque como não tá fechado, né? Você sabe a história de todo mundo. Você sabe a história de todo mundo, né? Você sabe o que tá todo mundo passando ali. Mas a gente transformou a pequena cabininha do Miguel numa pequena cabine de sound healing. Então, a gente levou todos os instrumentos de cura para lá, tigela de cristal, cantamos para ele, vibramos. Tudo ali. Tem um instrumento terapêutico chamado Sansula, que é um instrumento que você posiciona bem em cima do coração. Eu lembro desse. Você lembra? Eu lembro. Então, era Sansula o dia inteiro naquela cabine. Enfim, a gente ficava tempo que a gente estivesse lá cantando e vibrando com o Miguel. E vocês tiveram essa abertura do hospital? Sim, tivemos. Sim, porque os sons são muito sutis. Os sons são muito sutis, né? Não era um pagode. Não, e quando a Ana cantava, quem que vai falar? Ana, para de cantar. Ninguém vai falar. Você faz um plim-plim ali na pirâmide de cristal. Falar? A gente via as enfermeiras se acumulando no corredor para ver a Ana. Então, mas aí eu quero contar essa história de uma experiência que a gente teve lá. Que... A médica. Você imagina o que é você ser uma médica ou um médico numa UTI cardiológica infantil? Deve ter coisas... Eu não posso nem imaginar a coleção de histórias que essa mulher tem para contar. Difíceis, né? E das coisas muito difíceis, mas alguém tem que fazer esse trabalho, né, gente? Eu dou graças a Deus que existem pessoas no mundo que fazem esse trabalho. Que fazem os trabalhos mais difíceis. Com certeza. Mas você deve imaginar que essa mulher, acho que como talvez todo mundo que faz esses trabalhos muito difíceis, ela era um escudo. Ela vivia dentro de um escafandro energético, não era nem uma armadura, era muito mais.
Então, uma pessoa fechada, dura, Pra como suportar, ela precisa né? ser para suportar, O lógico. tipo de trabalho. Aí um dia eu tava lá, tal, tava com a Sansula no Miguel lá, assim, ela não resistiu. Ela chegou lá e falou assim, Isso, o que é isso que vocês ficam fazendo? Aí eu falei assim, olha, é difícil explicar, é mais fácil você sentir. Vem aqui. Botei a Sansula no peito dessa mulher e comecei a tocar. 30 segundos depois, essa mulher deu um pulo para trás e falou, para! Para isso que você tá fazendo. Eu não sei o que é isso que você tá fazendo, mas para agora. Eu não posso sentir isso. Nossa, que Eu fico emocionada de falar. emocionei. E você sabe que nesse momento eu me enchi de um sentimento assim de Compaixão. é verdade. Ela não pode mesmo acessar isso. Não tá pronta. Ela não Agora pode. não, Ela não trabalho. pode. Porque ela Para o trabalho. tem. A gente precisa dela como ela é Entendi. para fazer esse esse trabalho. tipo de Entendi. Eu preciso que ela seja Se ela não assim. tiver. Senão não dá conta de Senão inventar. ela não vai dá. pegar um bisturi, cortar cortar, um bebê. abrir, Nossa, tirar um coração de verdade. dentro. Ela não vai fazer isso se ela sentir isso que eu tô fazendo ela sentir. Então eu respeito isso. Eu imediatamente recolhi aquela Sansula e falei, tudo bem. Eu tive essa intuição de que, sabe, não, tá certo, tá tudo certo, as coisas estão no seu devido lugar. E esse ponto que você traz, Ana, ele é muito importante, né? Porque, enfim, tá super dentro do assunto que nós estamos aqui, que são os desafios, né, das famílias atípicas, como o pessoal gosta agora de nomear, mas é você olhar a necessidade do outro. Exato. Você se conectar com a necessidade do outro, respeitar. E o que muitas vezes a gente pode dizer é, se você precisar, eu tô aqui. Exato. E é isso que a gente precisa fazer com os filhos atípicos, Isso. Adri, porque veja, o nosso olhar desde que o Miguel nasceu foi sempre tentar olhar para aquela criança e dizer do que é que ele precisa Isso. de Exatamente. verdade. Eu não posso, a gente se colocou nessa posição, né, de estar perante o Miguel, nessa atitude que a gente acredita ser uma atitude de respeito, de que se ele tem as necessidades X, Y, Z, e ainda depende de nós, que a gente precisa suprir essas necessidades como pais. E por conta dessa experiência, que essa experiência é importante de contar, é que a gente foi atrás do conhecimento e das tratamento. informações para o tratamento. Então, assim, porque a gente poderia não ter o Miguel aqui, poderia ter dado uma coisa errada na história da cirurgia, porque toda cirurgia tem risco e tudo mais. Miguel deu tudo certo, maravilha, mas tem casos que não dão certo. Então, como você passa por esse tipo de experiência, que a gente não deseja para ninguém, mas elas acontecem, você tem que fazer escolhas, né? Se Miguel passar por isso e passar e ficar com a gente, como que nós vamos lidar com as necessidades desse ser? Como que vai ser a minha relação? Nunca passou pela nossa cabeça a gente virar as costas para essas necessidades, e como às vezes a gente vê, infelizmente, em famílias que quando recebem, você falou, né, o diagnóstico de que vai ter alguma necessidade, alguma questão, a família fica de luto, mas um luto às vezes que machuca muito, não só ela mesma, mas toda a família. Todo mundo. A própria criança. E a própria criança que sente um Sente. desprezo. Isso. Então acontece muito desprezo da criança que não é típica por conta da expectativa desses pais de se sentirem fracassados, que é um pensamento não legítimo. Existem Porque- crianças que são dadas para adoção, né? Quando nascem enfim, com assuntos uma são questão infinitos atípica. de coisas ruins que podem acontecer. Mas a gente teve sempre uma mentalidade de vamos estudar e ver como que a gente vai lidar. Eu já trabalhava com crianças com síndrome de Down, com a musicoterapia, mas eu não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje para falar para vocês com firmeza que
Síndrome de Down hoje tem tratamento. Tem Embora é uma tratamento. síndrome Tem tratamento. que você não vai mudar a fisionomia Sim. e a trissomia no cromossomo 21, mas você tem tratamento para fazer desde o útero da mãe. Coisas Hoje em que as dia, desde o famílias útero, a gente não fez. Vocês não souberam Não da gestação. fazia- não Porque a gente não sabemos. sabia ainda. Entendeu? Tiveram na hora do nascimento. Exatamente. É, a gente certeza, teve a certeza né? que ele tinha Mas se a síndrome de gente Down. soubesse na gravidez A gente que não tinha existia conhecimento. tratamento, a gente teria feito algum tipo de teste para ter certeza e teria iniciado o tratamento na gravidez. Gente, eu E não esse sabia. conhecimento que vocês tiveram interdisciplinar, né? Porque Sim. eu vejo que vocês entendem Multi, de muitas áreas. Muitas áreas. Vocês tiveram esse acesso facilmente ou Bom, eu posso considerar que para mim tenha sido fácil, mas talvez esse seja um impeditivo, Adriana, para muitas pessoas, é o fato de eu ser 100% fluente em inglês, ter morado muito tempo no exterior. Então eu fui buscar informação direto nos Estados Unidos. Porque tem muitas coisas lá fora que não tem aqui, de tratamento, de ações eficientes, que nem chegaram aqui no Brasil. Agora já chegaram, né? Uma Depois das do coisas- nascimento uma do das- Miguel. Uma das coisas que acontecem aqui no Brasil, que é o praxe, que é, vamos dizer, ainda 80% dos, né, como é que fala? Quando você orienta, né, da orientação para as famílias que vão ter uma criança com síndrome de Down, é que não tem o que fazer, que você vai fazer só TO, Só as físio e terapias fono externas, quando né? estiver lá para os 2 anos. Lógico, Mas hoje isso em não dia é a já tem gente realidade que de começa a hoje. beber, né? Tem gente que começa a beber, Hoje mas tem muita muitas gente, coisas. as pessoas, na maioria dos casos, são focadas apenas nas terapias externas, né? E nem se Terapia fala de ocupacional, nutrição, como se isso não fosse importante. Fonoaudiologia e fisioterapia, né? A base, né? É a base dessa tríade. E com alguns métodos específicos dentro dessas áreas, direcionadas especificamente para síndrome de Down, para T21. Mas no meu coração eu sabia que não era possível. Eu pensava assim, olha, não é possível. Que não tem Não é nada pra possível. fazer. A medicina avançou tanto nos últimos tempos, tanto, não é possível que as pessoas não estejam olhando para isso. E a gente descobriu uma clínica nos Estados Unidos, Em Portland. em Portland, que é especializada em tratamento para síndrome de Down e autismo. Tratamento mesmo, né? Tratamento via Nutrição, via... mapa metabólico. É. Então, existem alguns exames que demonstram ali, né? O resultado do exame traz o mapa de como aquele metabolismo daquele organismo está funcionando, inclusive o metabolismo dos neurotransmissores. Que legal. São exames que não são realizados ainda no Brasil. Você pode coletar o material aqui. E E existem mandar. empresas brasileiras Que que enviam. enviam o material para os laboratórios que fazem os testes. E não deve ser acessível, né? Nem- Não é Não é acessível acessível. financeiramente. Entendeu? Deveria ter na saúde pública isso, sim, né? Mas um dia uma A das gente chega lutas, lá. uma das causas que eu acho que são importantes é que isso chegue na Chega. saúde pública, né? Acho que é Sim. bem importante a gente lutar por isso, né? A gente pode começar plantando sementinha aqui, né? É, Quem sabe? e um dos pontos que eu, inclusive, ia perguntar para vocês é justamente isso, assim. Então, todo esse percurso que vocês fizeram e fazem ainda é financiado 100% por vocês. Não Sim. existe nenhum aporte Pela força do governamental. nosso trabalho. Ah, mas não. se alguém quiser aportar a gente, a se gente quiser, a gente aceita. aceita. Eu acho isso- Que tem muitas coisas que a eu gente quer acho fazer isso- com o Miguel. Tem alguns suplementos que às vezes, por exemplo, agora nesse momento que é fim de ano, a coisa fica um pouco mais apertada, tem um suplemento que ele precisa tomar e não tá tomando. É. E a gente fica esperando entrar, pingar aquele dinheirinho para Pra ir lá poder e comprar. comprar, porque os suplementos, o tratamento é realmente bastante caro, né? E tudo de fora. E Olha, tudo não, de hoje, fora. antigamente sim. Quando a gente começou esse tratamento, pessoal, Isso foi legal. foi por via telemedicina, né? A gente passava o Miguel em consulta com a profissional americana via telemedicina. E Ela através passa dos os exames, exames, ela passava os exames, a gente fazia os enviava os exames, resultados e e ela ela analisava criava o que era necessário suplementar. Isso. Naquela época ainda era possível a gente trazer os suplementos de fora, porque era, na verdade,
menos da metade do preço que é hoje. Depois da pandemia, as coisas mudaram muito em termos de preço para tudo, né, gente? Pra e o tudo. imposto também, que Os aumentou, a impostos gente não acaba eram tendo dificuldade de trazer como são coisas de hoje. fora. Só que quando o Miguel completou 2 anos de idade, abriu uma clínica na cidade de São Paulo oferecendo o mesmo tratamento Olha que incrível. Que é a Elo 21. que é a Elo 21, que Que não trata só é a síndrome única de Down, mas autismo clínica também. clínica mesmo. Existem outros profissionais pontuais, Sim. né, que oferecem hoje já esse tratamento, mas Completo, enquanto né? clínica, a Elo representa para nós hoje o que Essa clínica a de Pearson Portland. Center lá dos Estados Unidos representou para nós. Foi uma coisa muito importante nos primeiros 2 anos de vida do Miguel. Foi muito, sabe, a cada 3 meses os exames, ela mudava os suplementos que precisava e tudo muito focado na questão antioxidante. Então já desde anti-inflamatória. bebezinho, mesmo quando ainda nem comia, né? Os suplementos naquele bebezinho, né? Já começava, Mas já a gente começou a dar. toda a terapia antioxidante baseada em suplementos fortes, em base de cúrcuma, resveratrol, a epigalocatequina, que é uma substância extraída do chá verde, mas muito mais potente, né, do que o chá verde, 300 vezes mais potente. A epigalocatequina precisa ser manipulada pelo médico de forma muito sábia. É sempre importante dizer que essas coisas a gente nunca deve tomar Por conta por própria. conta própria, né? Isso é uma coisa muito importante para dizer. E então tudo era manipulado para ele de acordo com o peso dele, tudo muito específico, né? E tem uma coisa importante de dizer que o Miguel, como ele passou por esse processo da cirurgia e tudo mais, ele tomou muitos remédios, né? Então isso, para aquele corpinho de 2 meses, acaba prejudicando uma série de coisas. E a gente conseguiu melhorar a recuperação dele, não durante o período do hospital, mas logo depois que a gente começou a entender sobre esses tratamentos e tudo, que ajudou demais ele a preservar e não ter problemas maiores, porque geralmente quem tem que fazer essa cirurgia e toma esse tanto de remédio acaba tendo sequelas terríveis. Principalmente o antibiótico na primeira infância, né? O uso de antibiótico na primeira infância. E ele passou e ele zerou. Mas quando você hospitaliza, não tem jeito, né? Lá no hospital, mas quando ele se recuperou de uma forma tão incrível por conta desse tratamento, que eu não tenho dúvidas que o tratamento que a gente fez, a questão da alimentação, porque ele não pode mamar. Eu ia perguntar como é que Ele foi não a pôde. amamentação Essa dele? foi uma pôde. coisa muito profunda da Porque minha como- maternidade, que foi uma coisa, um baque muito Ele grande, não que podia quando mamar. a médica, nós tivemos o diagnóstico de cardiopatia, né, do Tinha que Mig, fazer cirurgia. que ele ia ter que operar, a médica cardiologista falou pra mim assim, você vai parar de amamentar agora. Nossa, mas você chegou a amamentar então? Começou, Sim. mas assim, Aí teve que parar. teve que parar, porque senão ele pode morrer ele mamando, podia porque morrer fazendo mamando, muito fazendo esforço. muito esforço. Então ele não pode mamar. É incompatível com a vida. Meu Deus. Não dê de mamar. Isso é difícil para uma mãe. Eu achava que eu ainda filho. ia no Então ela hospital, ordenhava. eu ia conseguir fazer a ordenha necessária e dar pra ele lá na Mas todo o enfim, processo mas foi eu tão confesso intenso pra que vocês, secou o gente, que leite. Né? Acabou meu leite secando. secou em 48 horas. A gente entrou naquele hospital e não era nem o processo do Mig, era tudo que eu tava vendo lá. É. Né? Sim. Porque, como dizia o médico do Miguel, a gente que não tinha experiência com nada disso, pra gente aquilo que estava acontecendo era assim, socorro! Mas o cirurgião olhou pra nós e falou assim, olha, O que o Miguel vocês tem, têm que entender que pra nós, isso que ele tem é mamão com açúcar. não é nada. Não é nada isso que seu filho tem. Você não faz ideia do que essas outras crianças estão passando aqui. Os caras fazem 5 cirurgias no mesmo coração, inverte as coisas, é uma coisa muito louca que eles fazem lá. Loucura, É um trabalho- a gente que não sabia nada sobre coração. E a gente falava assim, né, também, a gente estava em contato com as famílias e tudo mais, tem lá
o grupo de WhatsApp das Eu ia famílias. perguntar isso para vocês, como que é essa organização aqui em Campinas, se vocês têm rede de apoio, se existe uma rede de apoio em Campinas. Não, tem a gente que A gente orienta sabe que famílias. existem a gente, grupos. mandam pra gente. Né? Algumas pessoas que a gente, assim, acaba que quem conhece a gente e sabe de alguém que tem um bebê que nasce com A T21, gente fala. imediatamente essa pessoa fala, você tem que conversar com o Diogo e com a Ana, liga pra eles, tá aqui o telefone deles. Porque o Miguel acaba se tornando uma referência. Sim, referência. E ele é propaganda de si mesmo, como você falou, né? Você viu o desenvolvimento que é diferente de uma criança que não foi tratada. Sim. Então você vê ele, e várias vezes a gente vai no consultório, qualquer coisa assim, falando o que você faz pro seu filho, que seu filho tá inevitável fazer a comparação, que seu filho tá na mesma idade que o meu filho e ele tá melhor do que o meu filho no sentido de movimento, cognitivo, o que Então você tá a gente fazendo. procura explicar Então a para as gente pessoas. orienta esse corpo de conhecimento que ajuda Mas, a preservar esse cognitivo. Assim, o que a gente sente é que, assim, sim, é muita coisa para fazer. É muita coisa para fazer. Mas a gente sente que precisa ser feito. Então começa assim, né? Tira glúten, lactose, açúcar. Ele nunca consumiu nada disso. De açúcar. enquanto- Eu ia perguntar isso agora, como que é a rotina do Miguel? Então ele hoje? toma, ele toma leite de coco, leites vegetais, que a gente bate com uma fruta. Então, dá trabalho, você tem que fazer o leite vegetal. Você não vai comprar um industrializado. Você faz em casa. não tem caixinha Tetra Pak. Né? Então, a gente cria, vai comer orgânico. Só come ele, orgânico. Ele não come o pão, o pão dele é sem glúten, a gente faz o pão dele. Então, quer dizer, assim, para a pessoa que às vezes as pessoas perguntam, mas ele não vai comer a pizza com a gente? Ele não vai comer o. Não. Ele é Simples diferente, assim. ele vai ter a comida dele que é diferente. Né? Então, assim, a gente já ouviu de famílias, isso aí é muito legal, mas dá muito trabalho. Prefiro continuar dando bolacha recheada pro meu filho. Então, Mais fácil. é isso, Eu lembro entendeu? disso. Escolhas, Eu lembro dessa pessoal. sua fala, né? De pessoas vendo, nossa, mas por que o Miguel é assim e meu filho não tá acompanhando? E aí você olha, mas Porque eu faço isso, tudo isso, isso. isso. Tem o que fazer. Toda- A questão dos tudo- suplementos, pessoal, assim, a gente precisa falar isso. Os suplementos, eles são uma parte muito importante dessa história. Porque eles estão compensando o que não está lá. Por causa do excesso de material genético da T21, existem muitas coisas no metabolismo que ficam truncadas. O metabolismo fica truncado. Então, porque a entrada do que é necessário, a coisa não acontece da maneira que A tem que acontecer. absorção dos nutrientes não acontece. E a absorção também não. Então, todos esses mapas metabólicos, desses exames que ele faz, mostram o que está faltando e o quanto precisa repor. E a reposição é importante. Quando você falou da parte motora, a gente sabe que a pessoa com T21 possui de nascença, 100% tem uma hipotonia, isso. que não é só do lado de fora, a de hipotonia dentro. inteira. Hipotonia de pulmão, Órgãos, hipotonia de sim. estômago, hipotonia de intestino, é tudo hipotônico. Desde os 6 meses de idade, já com uma clínica lá dos Estados Unidos, o Miguel já começou a tomar suplemento de marombeiro. Carnitina, carnosina, todas essas coisas que constroem músculo. Gente, ajuda. por que A não? dosagem Fez certa. toda a diferença. Fez toda a diferença no desenvolvimento motor dele. Foi até porque é importante vocês saberem, mas vocês vão entrar lá no Instagram do Mickey, hein? A gente vai deixar aqui. Uma outra questão do T21 é a obesidade, né? Sim. E o Mickey é É um fitness. Fitness. fitness, É gente. fitness. Faz balé, né? Que eu vejo dança, ele gente, ali. ele dança. Faz Tem muita coisa lá no Insta dele sobre ele dançando. Ana ensinando inglês através do processo de alimentação O maravilhoso. Mig é bilíngue, na verdade, porque eu só falo inglês com ele, eu não falo português com o Miguel. Então, ele, a essa altura do campeonato, ele totalmente, quando ele vai se comunicar com o pai, ele se comunica em português, comigo ele se comunica em inglês. Que legal. Disso. Eu achei Tem que era muito só sobre bilinguismo lá no Insta do Mig também. Tem eu falando inglês com ele demonstrando, né, o quanto ele tá entendendo tudo. O Miguel tem um atraso de fala, né? Sim. A pandemia não ajudou muito também, não, né? Foi pessoal? trágico intenso. também.
E a questão do... Agora vocês disseram que ele está com 7 anos. Vai fazer 7. Então ele já entrou na educação formal. Já. Como que foi esse processo? Ele vai entrar agora no primeiro ano agora. Ele vai entrar agora. Vai entrar no primeiro ano agora, porque ele faz anos muito no finalzinho do ano, né? Então, quando ele ficou 1 ano e 10 meses em casa durante a pandemia, né, gente? Quase 2 anos, né? Assim, assim, a gente fazia atividade crianças. com ele, mas é diferente, né? Então a gente entendeu que era importante pro Mig ter 1 ano a mais na educação infantil. Ótimo. Então a gente entrou com um processo na Secretaria de Educação, fizemos um requerimento para que ele pudesse ficar na educação infantil 1 ano a mais, pudesse experienciar a educação infantil, que ele não havia experienciado por conta da pandemia. E a Secretaria da Educação nos concedeu isso. Então ele ficou 1 ano a mais. Isso é importante também. Você, pai, mãe, que está percebendo, né? Existe esse recurso. Gente, existe. Uma aula, né? Uma aula. Existe. Olha, em geral, é bem importante. Assim, os pediatras costumam sempre dizer que é bastante importante segurar a criança com T21 1 ano a mais na educação infantil. Uma questão de maturidade. Maturidade do corpo. Neurológica, que é diferente o tempo, né? Dessa maturação neurológica da criança atípica. O próprio desenvolvimento motor, né? Então, 1 ano a mais, tendo um trabalho que se faz bastante na educação infantil, trabalho de motora fina, motora grossa. Global. Eles podendo ter isso bem presente para eles, que está lá na educação infantil, então segurar 1 ano a mais pode proporcionar uma maturação maior do sistema neurológico para passar para o primeiro ano já com pega de lápis, né? E além da escola, a gente tem as professoras, as pedagogas que vão em casa para dar um reforço para ele de algumas atividades pedagógicas e tudo para ajudar nessa questão do atraso. É claro que o Mig tem as suas questões, mas ele está recebendo o melhor do material, assim, né, da alimentação, que a gente sabe que se não fosse isso, estaria muito mais prejudicado. Sim. Ele responde cognitivamente muito bem. Muito bem. Ele não tem você vê que, assim, ele tem um atraso de fala, porque tem uma série de coisas para trabalhar, ele tá fazendo expansão palatal, para a língua caber na boca melhor. Isso é importante também, viu? A gente tem que fazer assunto é infinito, palatal, né? A gente tem muitas coisas que a gente pode falar do Miguel para o tratamento, mas o lance é que se isso não é feito, o prejuízo é muito grande na primeira infância. O que tem que ficar claro para todo mundo é que tem o que se fazer na primeira infância e tem que ser feito na primeira infância, porque é isso que vai garantir a preservação desse sistema neurológico para a vida dessa pessoa. Sim. Senão, depois que lesionou todas as estruturas, fica difícil você recuperar. Sem a lesão, você consegue preservar. E nesse período, como a cirurgia foi feita logo com 2 meses, e a gente fez tudo já desde pequeno, ele conseguiu se recuperar de uma forma incrível. Então, às vezes, tem crianças que têm síndrome de Down que nem passaram pela cirurgia que o Miguel teve que passar. Às vezes acontece, mas não é todo mundo que precisa passar. Mas que mesmo essa criança que não teve que fazer isso, às vezes tem mais atraso do que o Miguel. Embora cada um é cada um. Sim. Mas o ambiente, o estímulo, a nutrição faz toda a diferença. É importante dizer que tem o que fazer, porque o sistema neurológico da pessoa com T21 funciona diferente do nosso. O sistema metabólico inteiro. Então, e do autismo também. Do autismo também. Então, por exemplo, por causa do excesso de material genético, o corpo da pessoa com T21 acumula 16 vezes mais alumínio do que o nosso. Sim. 16 vezes, mas é muita coisa, pessoal. É muita coisa. E a gente sabe para onde o alumínio vai. Vai todo acumular no cérebro e esse é o caminho do Alzheimer, né? O acúmulo de alumínio. E ele não elimina. Ele não elimina. Então você tem que tirar o alumínio da vida dessa pessoa. Você não pode ter panela de alumínio, caixinha Tetra Pak, enlatado.
garrafinha de água de alumínio. Esquece a palavra alumínio. E os pais entendeu? que estão assistindo isso agora e pensando, meu Deus, eu não fiz nada disso, eu fiz tudo errado. Comece agora. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Tudo tem jeito. Porque Tudo assim, dá para fazer desintoxicação do alumínio que está no corpo, etc, etc, etc. Sempre tem o que fazer. Esses elementos antioxidantes que a gente falou, epigalocatequina, que hoje já se dá para mãe que está grávida, né? Já se dá para mãe grávida, epigalocatequina. que está na formação do cérebro já dentro da barriga da mãe. Epigalo já é fortalecer. muito Se o cara já importante. nasce com esse poder, já desse nutriente, aquilo é amenizado. Existem muito. artigos científicos publicados, né, Muito. Diogo, a respeito, assim, pesquisas desenvolvidas em ratinhos, né? Crescimento de massa De encefálica. crescimento de massa Uau. encefálica com o uso da epigalocatequina. Então, em laboratório, eles conseguem criar um ratinho com síndrome de Down, né? Eles manipulam lá os genes e criam o ratinho com síndrome de Down. Então, tem um artigo muito importante publicado a respeito da epigalo, que é o ratinho típico, né? Sim. Ele consegue fazer o caminho do labirinto até chegar na água. O ratinho com síndrome de Down não consegue. Ele não consegue chegar até a água porque ele não consegue decifrar o caminho até lá. Aí tem um terceiro grupo de ratinhos, que é o ratinho com síndrome de Down, que toma água com epigalocatequina. Esse ratinho, no começo, ele não consegue Depois chegar ele lá. aprende, Depois consegue. ele aprende e consegue chegar. E aí, Na dissecação, primeiro tem a ressonância, né? O cérebro do ratinho com Down é bem atrofiado. E na dissecação do ratinho, no fim da pesquisa, tinha crescimento de massa encefálica. Olha Incrível. só que incrível. Isso é uma coisa incrível, É gente. incrível, é incrível. E essa... Desculpa, pode falar. E da onde que vem toda essa força? Porque a batalha é longa, gente. Gente, do amor, é amor. Do amor, É amor. né? Como que você não vai... como é que eu vou olhar Dá pro pra- meu filho e falar pra ele? Não, porque eu tô olhando filho, vocês e eu tô pensando, meu Deus, será que eu faria? Será que eu faria Claro tudo que isso? sim, claro que sim. É uma muito bonito de questão, ver. É uma questão de você... Se você tem um conhecimento liberta, né? Isso. Então, se você tem um conhecimento e você não usa porque você ficou com preguiça de usar, aí no futuro meu filho vai olhar pra mim e falar: pai, você sabia que isso fazia mal pra mim e você dava pra mim comer? Como é que eu vou responder Ele isso? vai me cobrar isso depois. Eu não posso fazer isso. Eu sei como fazer. Eu sei como resolver. Então eu tenho Por que eu não vou fazer? Eu não posso Não tem medir desculpa, né? esforço. Não tem. Entendeu? Não tem. Então O eu vou, amor é dar, a força. eu vou dar o melhor. Eu ouvindo vocês, né? É impossível, né? Foi bem acertada a nossa escolha. e pensar assim, porque percebam, foi isso mesmo, foi isso que eu vi. Eu não sabia de tudo isso. Eu só vi o Miguel. E eu falei, tem uma história incrível aí. Tem um poder desse menino. Tem, eu nem sabia dessa gestação anunciada, de todo esse percurso, eu não sabia dos detalhes, né? Sim. Eu conhecia vocês como profissionais e já os admirava e vi o Miguel, eu vi o Miguel. E essa esperança, porque às vezes tem pessoas que pensam, mas eles podem fazer isso, né? Vocês devem escutar isso. Não, então, a gente Como verdadeiramente... que eu vou, não sei o quê. Esse ponto das políticas públicas que você até destacou, eu acho que é muito importante. Algo que nós queremos futuramente também é estudar e trazer alguém da parte política de Campinas para saber se essas medidas estão sendo tomadas, tem alguém com essa causa? Então, não tem. Então, é uma coisa importante que eu quero falar para vocês, que é o seguinte. A gente tem uma cultura social de uma sociedade que está adoecendo pelo seu estilo de vida, pela forma como lida com a própria alimentação, com as próprias relações e etc. Então, dito isso, a gente não está construindo hábitos saudáveis. Então, eu estou trabalhando e vejo às vezes clínicas especialistas em autismo e tudo mais, fazendo
Halloween e dando um monte de doce para os autistas. Sim. Doce, monte de prata, açúcar. que pinta a língua. O alimento Corante. mais horrível do mundo. Como é que eu vou dar um alimento que não presta para nada, para nutrir aquele corpo que não precisa e não pode ter aquilo? É como se eu fizer uma festa do doce para diabéticos. É como se eu tivesse na clínica de recuperação de drogados pedras de crack para oferecer como tratamento. E É venho aqui incoerente. e não faz sentido. Então, e não vamos ter a orientação. O ponto é, nós não temos a orientação, porque as pessoas não sabem o que fazer. Isso. Então, como não sabem o que fazer, existe um caminho para a gente começar isso que nós estamos fazendo aqui agora, dando voz a pais que fazem alguma coisa a respeito, porque não concordaram com esse sistema adoecido da sociedade. E que hoje está fazendo um trabalho que tem resultados. Eu posso mostrar, Miguel, e falar, funciona. E contra o fato, ninguém pode contestar. A gente não é rico, tá? É importante A gente não dizer é rico. isso. Sim. É muito Gostaria de ser, sacrifício mas- financeiro, sim. É muito sacrifício Né? financeiro, sim. Mas não é Mas tanto é assim. compensador. Por exemplo, só de eu não dar o doce, eu já tô fazendo um bem. Eu já tô fazendo uma economia que vai menos no médico. Exatamente. Exatamente. É pensar a Só, longo prazo, né? exatamente. Só de eu não vou. Não adianta falar que é caro, mas eu posso comprar um legumes orgânico, eu posso fazer coisas. É que eu, por vezes, não quero fazer porque eu vou julgar que dá trabalho, porque eu tô com preguiça. Isso. Mas eu não posso ter preguiça, porque se eu faço bem pro meu filho, ele faz bem pro mundo. Se eu dou liberdade pro meu filho ter a mente dele livre para poder pensar, porque não vai dar lesões no cérebro dele, Por favor, é isso. Essa é a resposta. porque eu não vou derreter o cérebro do meu filho, porque ele vai se tornar vítima da minha incompetência, eu Todo vou fazer mundo vai desse ser mundo vítima melhor, disso. você entendeu? Eu faço desse mundo melhor. Porque eu mostro que o adequado não é o que nós estamos fazendo, mas e sim o que deve ser feito e que a gente ainda não sabe. E precisa aprender. Inspira, abre um precedente. Acho é isso, né? O É Miguel isso. ele abriu um precedente quando vocês disseram existe, chegou a informação. E eu quero dizer para você, às vezes, porque tem pessoas que fazem isso, né? Olham para a situação, mas para eles é fácil, para eles é fácil, para eles é fácil. Não, gente, não é fácil. Não é. E eu acho que também vocês receberam esse chamado Sim. de abrir esse precedente, Claro. né? Então a Ana teve a oportunidade que dentro da nossa sociedade aqui do Brasil é uma porcentagem muito pequena ainda de pessoas que dominam a língua inglesa, né? Eu escolhi E a bem Ana- a mãe do é. Miguel. Eu falei, olha, matei assim, ó. Mas olha a riqueza, né? Quantas pessoas vão assistir esse episódio? Quantas pessoas vão saber dessas informações? De repente até pode, poxa, te mandar um direct, olha, não. Fiquem à vontade, né? pessoal. Sim, Podem procurar a gente por a hora favor. que vocês quiserem, A através gente do tá Insta do disponível. Miguel. Estamos disponíveis. Para orientar no que precisar, A indicar as questão clínicas. do bilinguismo ou qualquer outra coisa, eu acho que a primeira coisa, gente, quando você olha para uma criança atípica, é você olhar para aquela criança e você conseguir construir para você que está olhando o paradigma de que tudo para aquela criança é possível. Isso. Tudo é possível. Tudo é possível. Então, quando eu comecei a falar inglês com o Miguel, as pessoas pensavam assim, coitada da... O que passa na cabeça dela? Você acha que essa criança vai aprender? Porque na cabeça das pessoas, imagina, tem síndrome de Down, não vai nunca ser bilíngue. Pois ele é. Pois ele é. Pois Que ele é. maravilha. A Ari teve uma experiência agora, a gente estava conversando, né, Ari? A Ari vai algumas vezes para os Estados Unidos por ano. E conta E aí pra eu gente. comentei, né, com a minha mãe americana, né? Falei, Ana, chama a Ana, inclusive. Falei, Ana, não sei, eu acho que aqui tem mais pessoas com autismo e com T21. Aí ela olhou pra mim e falou, não, Ariane, aqui tem inclusão. No Brasil as pessoas estão dentro de casa. O cadeirante,
o deficiente visual. Ainda tem isso. Eles estão fechados dentro de casa. Aqui tem acessibilidade, tem inclusão. Aí eu parei pra pensar, porque lá eu vejo muito. Você vai em mercado, você vê eles trabalhando, fazendo parte. Aí eu, na minha cabeça, falei, nossa, será que aqui porque a alimentação é ruim? Será que aqui tem mais? Eu fui levantar esse questionamento Sim, com ela. Tem muito no Ela Brasil. falou, não, no Brasil tem. É que aqui tem inclusão. E eu falei, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. A gente não vê aqui, não é porque não existe. A gente não vê tanto Aonde aqui. não tem é porque tem eugenia. É. Aonde não tem é porque tem eugenia. As crianças são realmente... Não é dadas a ela a oportunidade de nascer. Também. Porque tem, né? Parece que alguns países têm isso, né? Se já tem o diagnóstico de síndrome de Down ou alguma alteração, Tem imediatamente a mãe é encaminhada para para aborto. Sério? E Exatamente. quando nasce, se nasce, eles já dão para adoção. Na Eles Europa nem isso é cuidam. bastante comum. A Europa é a saúde pública que né, não tem saúde particular, né? Na Europa. É saúde pública só. Eles dão Então pra isso é adoção. considerado um peso econômico para o governo, né? Meu Deus. Então Chocante. as mães são realmente encaminhadas para tirar a criança. É eugenia mesmo, né? É, Eugenia. eugenia. Mas a gente está construindo uma nova Outra história aqui realidade. a partir do Miguel. Sim, não é sim, verdade? sim. Um paradigma maravilhoso. Gente, a vida com Como eu Miguel é a falei coisa no- mais incrível do mundo, eu Quando- preciso dizer. Quando eu falei no início, né? A gente ficou preocupado se poderia ter alguma alteração ou não. Mas o Miguel nos mostra cada dia quem ele é e que as limitações são nossas e que ele não é limitado. E ele mostra isso de diversas maneiras, com seu comportamento. Ele é ele e a gente precisa aprender. Eu posso legitimamente não saber lidar com você ou com você, mas me ensina. Eu estou aqui disponível. Me mostra como é. Isso. Eu não E sei. nós vamos juntos. E você né? pode me mostrar como? Porque eu estou disponível? Isso é diferente. Isso é o exercício da inclusão. Porque eu não preciso saber de tudo. Ah, eu não sei lidar, então logo eu passo reto e finjo que não existe. Não, eu posso Como estar disponível para uma experiência. É isso. Né? Isso os professores, todo mundo, né? Vai ter que lidar com o outro e isso tem que existir, né? Tem, isso é uma Exercício de disposição inclusão. interna, né? Sim. Isso é uma disposição interna. Queridos, a gente está chegando no final. Vou ter que voltar, Mas, porque tem assunto da... Nossa, vamos um dia falar só da alimentação do Miguel. Eu convido você Por a favor. convidar a nutricionista que cuida dele desde que ele é bebê. Acho que é uma ótima coisa vocês trazerem ela aqui, Perfeito. porque é uma nutricionista especializada em doenças de alta complexidade. Nossa, maravilhoso. Olha, que É, ótimo. e síndromes genéticas. Então acho que vai ser um bate-papo incrível. Nossa, Maravilhoso. queremos. Mas estamos aqui com dois músicos, né? Musicoterapeuta, Sim. cantoterapeuta. Então a gente tem que encerrar com um som maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. Vou pegar Então o- tá, então vamos fazer assim? Vamos cantar pra vocês a música que a gente cantou pra ele no dia do batizado dele. Ah, Pode ser? Claro. A gente fez uma adaptação de uma música do Tim Maia. Então a música não é nossa. A gente adaptou a letra Deixa eu pegar aqui. e não deixa de ser algo que a gente queria dizer para todas aquelas pessoas que estavam lá participando desse momento lindo com a gente, que foi o batizado dele. Deixa eu ver se eu lembro, né? Que era de dizer para todo mundo o que a gente pensa sobre o Miguel. Não tá muito agudo. Não é estopa? Esse. Toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo, toda vez que eu penso em te dar o meu amor, meu coração, tudo pra você é possível, quis te encontrar, tudo pra você é possível, só
amar. Tudo pra você é possível. De conquistar. Eu amo você, menino. Eu amo você, menino. Eu amo você, menino. Eu amo você. Que lindo, que lindo. É isso aí, gente. Tem uma hashtag importante no Insta do Miguel, que é o hashtag Tudo Pra Você É Possível. A gente fez o batizado do Miguel, né? As pessoas falaram assim, com que autoridade vocês vão fazer o batizado do Miguel? Com a nossa, de ser pai. Verdade, de pai e mãe. Nossa, a gente é o pai do Miguel, então a gente vai fazer o batizado. Então a gente fez a cerimônia e a gente cantou essa música pra ele no batizado dele. Fizemos a cerimônia e fizemos essa canção pra ele. Opa, obrigado. Lindo. Quando vocês... Foi exatamente essa frase. Tudo pra você é possível. Tudo. Fico imaginando, e você que tá assistindo, Isso. a potência que isso pode despertar em alguém, né? Quando alguém te olha nos olhos e diz isso. Tudo pra você é possível. Exatamente. Criança, adolescentes, adultos que, enfim, não tiveram tantas oportunidades de mergulhar em si. Nossa, eu tô... Posso dizer uma coisa que é Claro, muito claro. importante da gente dizer, e isso tem que estar muito claro e a gente tem que prestar muito atenção nesse detalhe. Nosso corpo é maravilhoso. Ele faz um trabalho maravilhoso pela gente, né? A gente está aqui agora porque alguém está fazendo trabalhos por você aqui dentro. Para você estar aqui ouvindo, falando, sentindo. Muitas coisas as pessoas não fazem ideia do quão inteligente é essa estrutura que está servindo a você por puro amor. Então, se existir alguma limitação ou dificuldade ou algum processo de adoecimento, às vezes a pessoa recebe um diagnóstico difícil, não despreza o seu corpo. Não joga fora o exercício sincero do amor para com esta matéria. Que faz muito por você. Porque se você, na hora que seu corpo mais precisa do seu apoio, você é amigo de muita gente, você não despreza, você acolhe. Então não joga fora o seu corpo, não fala que ele não presta. Se você fizer isso, que está ouvindo, e eu fizer isso, esse mundo já vai ser melhor em 1000%. O Diogo Eu acho faz que- reflexões bem bacanas e bem importantes, viu, gente? Ele tem meditações que ele faz 3 vezes por semana, onde ele traz reflexões assim bem importantes a respeito dessa nossa relação com a nossa própria matéria, sabe? É um canal no YouTube. O canal no YouTube, A que gente é o vai Diogo deixar Camargo também. Yoga, Isso. e o Instagram, que é o Diogo Camargo _yoga. Fale pra gente também sobre esse retiro que vocês estão organizando. Quer sim, falar, sim, Gigi? falo. Então, nós damos aulas de yoga. Se você for de Campinas e quer estar com a gente praticando, entre em contato com a gente pelas redes sociais. A gente tem um lugar onde a gente faz as nossas aulas e os eventos específicos. Domingo agora tem Yoga no Bosque.
Domingo agora é uma prática ao ar livre. Quem estiver por aqui é só chegar, ter uma doação consciente, cada um dá o que quiser pela aula e a gente faz a aula de yoga ao ar livre, muito legal. Eu gosto muito de falar da importância dos trabalhos coletivos para que a gente possa reforçar esses propósitos de tudo isso que a gente está conversando aqui. Quando a gente está no coletivo, a gente fortalece muito, né? Então, o retiro, né? Tem o Yoga no Bosque agora, domingo. Os conceitos de cura, né, que a gente promove. E dia 19, 20 e 21 de janeiro nós vamos fazer um retiro de yoga e música lá em Itatiba, bem pertinho, no Espaço Mandala. E um lugar muito gostoso, alimentação saudável. Natureza incrível. E a gente vai ter os trabalhos com as aulas de yoga e com as atividades com som. E tem uma ação específica que a gente vai fazer, que lá tem uma piscina muito gostosa, aquecida. E a gente vai fazer o trabalho do sound healing, das sessões de som dentro da piscina. Que a água é um grande condutor do som, né? Conduz o som melhor do que o ar. Isso, e a gente vai promover essa experiência, vai ser muito legal, tô empolgada pra gente fazer isso. Também. E fazer o convite para todo mundo, né? E as vagas são limitadas? Porque eu quero participar. Não. Já tivemos muitas grávidas maravilhosas, lindas. Estão limitadas as vagas? Quantas vagas tem? Tem vagas limitadas. Só podem, acho que até 40 pessoas. Mas a gente tá abrindo agora, então... Então dá tempo. 40 só? Eu acho 40, 42 pessoas no máximo. Mas aí a gente... A hospedagem é deliciosa. Maravilhosa, nossa. Olha, que ótimo. E tá no preço super acessível. E aí você pode lá nas redes sociais, vocês vão ficar sabendo. Mas venham para essa experiência. Pode vir grávidas, pode vir quem quiser. E todo às mundo vezes é bem-vindo. casal que tem crianças já que gostam de praticar, né, mais velhos que gostam de praticar também, podem praticar com os pais. A questão assim, das crianças, a gente não vai ter um trabalho específico para crianças no o retiro. É comigo e com o Disso. Então, a gente não tem só quem gosta de participar mesmo, né, da aula. Mas dá para levar, né, o MIG, sabe, a gente vai ver se a gente vai conseguir levar o MIG, né, no retiro, acho que sim, não sei. Ele tem participado cada vez mais das atividades. Ele surpreende de uma forma muito positiva. Se envolve cada vez mais agora. E quem quiser, tiver curiosidade de seguir o MIG no Insta, é MIG com G mudo, MIG.camargo. MIG.camargo. Lá no Instagram. Aí Sejam vocês vão ficar sabendo sobre a vida do MIG e tamo junto. Ótimo. Queridos, o que eu posso dizer? Eu te amo. Gratidão. Amo vocês, amo. Gratidão, menina. Muita gratidão. Eu te amo. Quanto amor, quanto amor. Olha, gente, que seja um grande sucesso. Já é. Isso que vocês estão fazendo aqui é importantíssimo. Por favor, continuem. A gente, enquanto pais, só agradece que existam coisas assim. Então, força, coragem e vão em frente. Muita prosperidade para vocês. A gente e parabéns pela iniciativa. Né, a generosidade de vocês em estar aqui e dizer para você que está assistindo, olha que tema maravilhoso. Então, se inscreva no canal, dê um joinha, não se esqueça, compartilhe, né, com as pessoas que você acredite que vão se beneficiar dessa informação. Nossa, a gente teve uma aula, né, Ari? Maravilhoso. E a gente sempre presenteia os nossos convidados. E olha só, a gente falou tanto do amor e eu tive essa inspiração de colocar a etiquetinha amar. Eu coloquei uma sinergia de gerânio. Muita gratidão. Palma rosa e palo santo. Para as meditações de vocês. É um rolon. A gente gosta bastante de usar os olhinhos essenciais, né? Os óleos essenciais, eles vão se conversando, né? Sim. Quanto mais a gente deixa os olhinhos ali conversando com o outro, mais eles vão entrando em uma sinergia, uma colaboração. E o aroma é uma surpresa. Nossa. E as sensações também que eles nos provocam, né?
queridos. Só um parênteses, a gente usou no Miguel Sim. os óleos essenciais. Os óleos um essenciais. tempo a gente usou. Ele Tem óleos precisou com e foi propriedades tão bom. antioxidantes. Isso. Então a gente Ótimo. Usaram também. Usamos já. E de tempos nós em temos tempos que voltar a gente usar usa. de novo nele. São muito poderosos. Eu fiquei muito feliz da gente ter começado, assim, foi com um super pé, 2 pés direitos, né? Foi. 2 pés direitos. Foi. Agradecer a generosidade de vocês. Estamos à disposição. Compartilhar, então, com vocês que todas as redes sociais, enfim, do Diogo e da Ana estarão aqui na descrição do vídeo. E volte para o nosso um olhar para a infância, né? E a gente finaliza, vocês finalizam conosco? Com o nosso, Sim. o nosso mantra. O nosso mantra. Vamos lá, Aqui, como ó. é que é? Crer, curar, crescer e compartilhar. Muito obrigada, gente. Um beijo. Vejo vocês no próximo. Valeu. Tchau, Beijo, gente. paz e Obrigada. bem. Valeu. Tchau.